Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós celebramos a festa do Senhor. A festa do Senhor, da apresentação do Senhor no templo, nos coloca diante do grande mistério, que nos recorda inclusive aquela experiência dos magos e também da revelação aos pastores quando nasce Jesus. Era costume, portanto, entre os judeus a apresentação do Filho após 40 dias. E é assim que nesse grande mistério nós temos o Senhor, não apenas a apresentação do Filho, mas também a purificação da Mãe, no caso, o nosso Senhor Jesus e a Virgem Maria. O grande detalhe que vamos ver no Evangelho não é que os pais, São José e a Virgem Maria, apresentam Jesus. É Jesus que é apresentado ao mundo pelas palavras de Simeão e da profetisa Ana. A introdução a esse grande mistério é inicialmente feita pela primeira leitura com o profeta Malaquias. Malaquias vai nos falar então deste que vem, que precede o Senhor. Vai falar do anjo que é enviado para preparar o caminho de Deus. Esse anjo nós vemos aqui hoje verdadeiramente como anjos citados, Simeão e Ana. Preparam o caminho do Senhor para aquilo que virá. Predispõem o coração da Virgem Maria para tudo aquilo que ela irá viver junto com o Senhor. Ora, também em Malaquias nós encontramos essa ideia no templo do dominador. Dominador que vem da palavra dominus, e da palavra dominus vem domingo, que significa, vindo do latim, em português, Senhor. Então, Kyrios em grego, Senhor em português. Jesus é o nosso Senhor, o nosso, então, dominador. Muitas vezes as pessoas têm um grande receio com essa palavra, mas a palavra de dominar, como é apresentado em Gênesis, o homem que deve dominar todas as coisas, é dominar no sentido de cuidar, de preservar, de conduzir, de orientar. E assim que Jesus, como nosso Senhor, também nos conduz, não tirando nossa liberdade, mas verdadeiramente precisando dela, contando com ela para realizar a sua obra em nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, na presença da graça do Senhor, temos a oportunidade de ver que esta obra que Jesus faz em nossas vidas, Ele que foi apresentado ao templo e que nós o conhecemos e fazemos uma experiência com Ele em cada palavra lida, na Lexio Divina meditada e também na Eucaristia, o Senhor, seja pela sua palavra, pela sua presença na Eucaristia e mesmo na sua presença nos pobres, quando nós somos chamados a servi-lo por meio da caridade, o Senhor realmente transforma os nossos corações. Essa imagem da transformação é colocada pelo fogo, o fogo que derrete o metal, desfaz a forma daquele objeto, daquele utensílio de metal, derretendo totalmente para que ele possa ser purificado. É a ideia da barrela, daquele material utilizado pelas lavadeiras para tornar as roupas brancas. Essa é a obra que o Senhor faz em nossas vidas. Jesus vem então para purificar-nos, dar-nos uma forma nova. A isso nós chamamos de conversão. Por isso Ele é o Senhor. É assim que nós vemos todas essas graças, nessa ideia de sermos purificados para vivermos na presença do Senhor, como coloca o profeta Malaquias na primeira leitura, que no Evangelho nós encontramos então a presença de Simeão e Ana. Então, Deus, nós encontramos Simeão se dirigindo a Deus com essas palavras: meus olhos viram a tua salvação, luz para iluminar as nações todas e glória do teu povo Israel. Luz. Jesus é a luz. Por isso, na festa de hoje, nós temos a procissão, o caminho com as velas, a ideia da candela, da candelária, a ideia das lâmpadas. O Senhor que é a luz e com a sua luz também nos ilumina. Também ele vai se dirigir a Simeão. A palavra de Deus não nos engana, e assim como Simeão se dirige à Virgem Maria, falando que sobre ela haveria de ter o seu coração cheio da graça de Deus por meio do sofrimento, mas coparticipando da paixão do seu filho, ele antes vai dizer à Virgem Maria aqui no Evangelho que este menino vai ser causa de queda, tanto de queda quanto de reerguimento. E não é isso que o Senhor Jesus tem feito mais do que nunca nos tempos atuais? Quantas pessoas agridem Jesus em passeatas, em grandes reuniões e mesmo passeatas onde o crucifixo é destruído, utilizado de uma forma bastante vergonhosa.
Quantas vezes as pessoas representam Jesus do seu modo e dentro do seu querer, dizendo que tem uma liberdade artística para isso, mas não fazem com outros líderes religiosos, porque dentro da proposta de algumas religiões a violência é admitida, mas nós cristãos somos chamados a amar e a perdoar. Mas nós não podemos ficar calados diante de tanto aviltamento à nossa fé, ao desrespeito a nosso Senhor. E assim é o que diz aqui a palavra do Senhor. Este menino vai ser causa de queda ou de reerguimento. E quantas pessoas encontram e aceitando Jesus encontram uma vida nova? São reerguidos da condição de morte, mas outros diante do Senhor o perseguem, o maltratam. Quando nós, através do Senhor, somos chamados a amar e a servir. E quantas obras a igreja faz? Na proclamação da realidade terrena tão passageira em vista do céu, que é a eternidade, o nosso chamado à evangelização, o nosso chamado a agir com caridade, a cuidar das pessoas. E quanto nós somos desprezados, a ponto que em alguns lugares, leis municipais, leis estaduais, de acordo com cada analogia por cada país, e mesmo num país inteiro, o presépio é proibido de ser colocado exposto no jardim de casa. O crucifixo, obrigatoriamente retirado dos lugares públicos, quando todo o sentido de justiça e julgamento nos veio por meio da compreensão da misericórdia do Senhor. Causa de queda e de reerguimento, é isso que nos diz o Evangelho. Então aqui é revelado o que há no coração das pessoas. Por meio de Jesus descobrimos o que temos no nosso coração e as pessoas que o perseguem também revelam o que tem em seu coração. Porque Jesus veio para amar, para congregar, para unir, e para isso nós não precisamos mentir, negar a verdade daquilo que realmente pode nos conduzir ao céu ou daquilo que nos torna pior do que bestas, do que animais, fazendo aquilo que nem mesmo os animais fazem. Queridos irmãos e irmãs, Jesus é a luz, como então nós ouvimos, tem esse poder transformador em nossas vidas para nos reerguer. E nós assim devemos louvar e bendizer ao Senhor, como fez Ana. E São Paulo, na carta aos Hebreus, nós temos a oportunidade de ver que toda a dimensão dessa festa significa, e esta é a nossa grande alegria, a destruição de todo o poder do diabo. E o poder do diabo está ligado ao poder da morte, sim, da morte. Todas as consequências da morte. O Senhor vem para nos salvar da morte. Ainda que em Hebreus nós vamos ver que Deus veio para nos libertar, o Senhor veio para nos libertar os escravos pelo medo da morte. Quantas pessoas com medo da morte se embrenham em vícios, na angústia de querer viver o máximo possível, porque tem medo de morrer, achando que a única vida e a melhor vida é esta que podem conseguir com suas próprias forças, como se a verdadeira felicidade estivesse no gozo dos prazeres materiais. A intimidade de coração entre amigos, entre cônjuges, a intimidade, ela não vem pela intimidade sexual. A intimidade de coração não vem pela intimidade de corpos. Muito pelo contrário. É exatamente a intimidade do coração e o compromisso, a partir desta responsabilidade, desta intimidade, que abrimos a uma dimensão muito especial, que é a intimidade de corpos. Mas o contrário não se dá. Pelos corpos não se chega à intimidade do coração. Muito se aproxima a dividir ideias em comum, mas não aquilo que falamos de intimidade. Estamos aqui tratando da alma, de coisas mais delicadas e elevadas. Aqui em Hebreus, então, na Sagrada Escritura, vemos que o Senhor veio para nos libertar do medo da morte. O medo da morte leva tantas pessoas a uma condição de vida deplorável, a uma atitude de vida até desesperada, no sentido de angústia de viver o máximo que podem, como se pudessem dar a si mesmos o melhor e o único prazer e felicidade do mundo. Coisa que para o nosso coração e para a nossa alma, somente Deus pode nos dar. Assim o Senhor sofreu todas as dificuldades em nossas vidas, o Senhor nos dá a certeza que nós podemos superar todos os problemas, se nele colocarmos toda a nossa fé e confiança, porque Ele veio sendo luz para nos libertar do poder da morte, de todo o medo da morte. O Senhor é o Senhor da vida. Cabe a nós, todos os cristãos, e a você que está aqui ouvindo e não é cristão, a certeza de que, abrindo o coração para Jesus,
Ele nos transforma e com a sua luz, também por meio de sua presença em nós, também nós podemos ser luz para mostrar ao mundo o único caminho, que é Ele, para a felicidade eterna. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.